Fala, pastor Eleazar, eu me chamo Fábio, eu sou da Igreja Adventista do Calabetão, Salvador, Bahia. Eu gostaria que o senhor me ajudasse com uma questão. Se tem como a gente distinguir crise convulsiva de possessão demoníaca, sendo que algumas possessões demoníacas ela aparece bem com a crise convulsiva, sabendo que a gente tem que ter a fé, a nossa fé tem que ser racional. E se caso alguma dessas crises tem patologia, a pessoa tem que procurar um profissional. E a ponto também de nós cristãos não querer espiritualizar tudo. Então temos que ter um equilíbrio. Mas a priori, se nós nos depararmos com uma situação dessa, tem como a gente distinguir, pastor? Fala sério, pastor. Um abraço. Essa é uma pergunta muito interessante. E a Bíblia fala sobre o dom de discernimento de espíritos. Não é um dom comum. O dom de discernir os espíritos é um dom muito especial. E o que eu gostaria de dizer para vocês é que não é tão simples identificar uma pessoa como sendo uma pessoa possuída ou não, por algumas razões. Primeiro, nem todo mundo que está possuído fica gritando por aí, espumando, xingando e caindo pelo chão. E eu vou ler um texto da Bíblia sobre isso. E nem todo mundo que está espumando, como disse o amigo Fábio, e caindo pelo chão e etc, e xingando, até falando mal de Jesus, significa que está possuído. Eu vou contar aqui algumas experiências para vocês perceberem como este assunto é delicado. Primeiro eu gostaria de ler o texto bíblico que está no livro de João, no capítulo 13, quando Jesus Cristo está no momento da ceia, né, ali na Santa Ceia com seus discípulos, e ele fala, olha, um de vocês vai me trair, um de vocês há de me trair. E os discípulos começam a perguntar no capítulo 13, quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Eu quero ler o verso 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em seu espírito e afirmou, dizendo, na verdade, um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado sobre o seio de Jesus, que era João, não é? Então Simão Pedro fez sinal para este, pergunta, não é? Para que perguntasse aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse, Senhor, quem é? E Jesus respondeu, é aquele a quem eu dei o bocado molhado. O bocado molhado naquela época era considerado a parte mais importante. Você estava dizendo assim, olha, sabe o primeiro pedaço do bolo que a gente dá no aniversário? Havia essa tradição na época, quando você molhava o bocado e dava para alguém, você estava dizendo assim, de todos, aqui eu te considero uma pessoa importante. Né? De todos aqui eu te considero uma pessoa muitíssimo importante, não é? E aí Jesus pega o bocado molhado, e aí no verso 26 diz, e molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Agora, presta atenção no verso 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que tens de fazer, fazei-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa, compreendendo que a que propósito lhe dissera isso, porque, como Judas tinha a bolsa, né, com dinheiro, pensavam alguns que Jesus tinha lhe dito, compra o que é necessário para a festa, o que desse alguma coisa aos pobres. Tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e já era noite. Preste bem atenção. O texto não diz que os discípulos ficaram espantados porque Judas caiu no chão, começou a falar grosso e espumar porque o diabo entrou nele. Judas estava a Bíblia diz claramente aqui no verso 27, e o diabo entrou em Judas. E o diabo entrou em Judas. E nem por isso ele caiu, nem por isso ele ficou espumando. Então, eu preciso dizer para vocês, há muitas pessoas por aí possuídas pelo inimigo, sendo usadas por Satanás. Pessoas que estão, às vezes, até ao nosso redor e que nós nem sabemos, nem percebemos que estão sendo usadas pelo inimigo, estão possuídas por Satanás e nem por isso estão aí gritando. E eu digo mais, há pessoas usando púlpitos de igreja. Púlpitos de igreja possuídas por Satanás. Então toma muito cuidado com imaginar que a possessão é só uma coisa que a pessoa caiu no chão, etc. Há pregadores que usam até a Bíblia, como o diabo fez lá no deserto, usando a Bíblia para tentar Jesus Cristo. Está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Pula daqui. Tem homens e mulheres possuídos, sendo usados por Satanás, dos púlpitos das igrejas, pregando nas igrejas e enganando pessoas. Em contrapartida, há também um outro fenômeno diferente desse, que é justamente a pessoa que fica caindo pelo chão e espumando e etc. E que, na verdade, não trata-se de uma possessão.
E eu quero contar para você algumas experiências aqui. A primeira delas, uma jovem que, vez por outra, tinha uma experiência espiritual assim, caía no chão e gritava, esperneava e tudo mais, e falava coisas erradas, assim, xingava e falava coisas xingando Jesus e tal, e as pessoas assustadas, ei, possessão, é o demônio, chama o pastor. E o pastor começou a perceber que aquilo ali era mais uma condição realmente psíquica, né? Ou a pessoa mesmo fingindo. O que o pastor fez? Notou que o comportamento da moça, ela caindo lá, e gritava, e o pastor fez... Cadê as crianças, os filhos dela? Ela tinha crianças assim de 4, 5 aninhos, e o pessoal disse, não, tá ali no quarto, tem alguém que tá cuidando deles. E o pastor disse, olha, eu só preciso fazer uma ligação aqui para o conselho tutelar, porque nas condições que essa senhora está, ela não tem condições de cuidar dessas crianças aqui não podem ficar correndo esse risco, esse perigo enorme aqui. Isso aqui é um grande perigo, eu vou ligar agora para o conselho tutelar para vir buscar essas crianças e ver um lar para adoção. Rapaz, na hora o demônio foi embora. Na hora a mulher, não, calma, pera aí, não precisa ligar não, já estou bem, pastor, já estou bem, não precisa ligar para ninguém, cadê meus filhos, cadê? E aí rapidinho ela ficou boa, um negócio assim, ligeiro, não é? Na realidade não era possessão, não é? Era mais uma coisinha daqui. Agora, existe realmente a possessão, onde a pessoa cai, onde a pessoa, né, fala com a voz diferente, o inimigo toma conta, é verdade, eu já tive o desprazer de enfrentar essa situação logo no meu primeiro ano de ministério. Foram momentos assim bem angustiantes. Eu diria para você, eu não gostaria que ninguém passasse por aquilo, né, de estar diante de uma pessoa possuída pelo demônio. É uma situação realmente que tem um desgaste emocional, espiritual muito grande. Você sente a carga, você sente a presença do mal. E às vezes a pessoa pode demonstrar algum fenômeno de força sobrenatural, ela pode, às vezes, apresentar fenômenos também sobrenaturais, como levitação e algumas outras coisas. Ela pode falar coisas assim que ninguém sabe, somente aquela pessoa com quem ela está falando, né, que na realidade seria o próprio inimigo. São características que podem mostrar que realmente trata-se de uma possessão. Agora, eu vou contar uma outra experiência para vocês, porque nem tudo parece como realmente é, e por isso eu digo, há necessidade de um dom. E esse dom não é todo mundo que tem, como nem todo mundo tem dom de cantar, como nem todo mundo tem dom de pregar. Existe o dom de discernimento dos espíritos que nós podemos buscar, pedir a Deus que nos dê esse discernimento, mas nem todo mundo tem esse dom. É um dom de Deus, é um dom do Espírito. E a Bíblia fala sobre esse dom. E eu me recordo da história de um rapaz, quem me contou isso foi um pastor, amigo meu, e ele estava, eu vou tentar lembrar aqui a história, tá? Ele estava na igreja e de repente convidou uma moça para fazer oração no final do culto. E essa moça levantou e foi lá e começou a falar e fazer uma oração bonita, usando umas palavras assim bonitas, e todo mundo ali, amém, naquela oração, né? E os dois rapazes estavam assim no banco mais atrás, um cutucou o outro assim, e cutucou, ele fez, tá orando, rapaz, tá orando. Ele, não, tem alguma coisa errada. Não, rapaz, tá na oração. Não, alguma coisa tá errada nessa oração. Como assim na oração? A menina orando tão bonito ali. Não, eu não tô sentindo, tem alguma coisa estranha. Essa oração não é de Deus. Ele disse, mas tu é cismado, hein? Terminou o culto. Todos foram para casa. Não demorou 15 minutos, chegou alguém correndo na casa desse irmão, que era uma pessoa de muita oração. Irmão fulano, corre aqui na casa de fulana de tal. Ela tá possuída. E ele foi lá, quando acontecia situações assim, sempre chamavam esse irmão, porque ele era uma pessoa realmente de muita oração e de discernimento dos espíritos. Quando ele botou o pé na porta ali da entrada da casa, o diabo gritou lá de dentro, você sabia que era eu, né? Você sabia que era eu na oração. Então, é um dom. O que eu diria? Em uma situação de uma possível possessão, nós devemos orar, devemos buscar a Deus, podemos cantar. Nunca converse com o diabo. Isso eu aprendi de um pastor mais experiente.
diante daquela situação que eu mencionei, que eu enfrentei logo no início do meu ministério, aconteceu uma vez e eu com 23 anos, gente, eu nunca tinha lidado com isso, e na faculdade de teologia não ensina, não temos uma aula assim, como expulsar demônio, vamos chamar aqui um endemoniado para quem vai ser pastor aqui aprender a expulsar. A faculdade adventista, ela não trabalha com essa parte de demoniologia não, né? De expulsão de demônios, etc. Então, nós não temos essa aula prática, graças a Deus. Mas isso é uma realidade. E depois, nós oramos, o demônio foi embora, mas aconteceu uma segunda vez. E aí, entre esse primeiro momento e o segundo, eu liguei para um pastor mais experiente que me deu orientações e disse: Eleazar, nunca converse com o diabo. Nunca pergunte nada, nunca fale com ele. Ele vai falar coisas, não converse com o diabo. Você fala com a pessoa, pronuncia o nome da pessoa. E você então ora a Deus, canta, e o demônio ele vai embora. Não é? Então, às vezes demora menos, mas a gente acredita que no poder de Deus, e Deus ele sempre responde às nossas orações. Agora, como eu disse, não tem uma fórmula para dizer assim, se acontecer isso, então é possessão. Há muita gente por aí confundindo as coisas e achando que é possessão aquilo que não é possessão. Eu diria, tem uma situação assim inusitada, ore a Deus, clame ao Senhor, busque a orientação divina e Deus há de se revelar. Se for realmente uma ação do mal, o demônio irá embora. Não é? Agora, se é uma situação, né, psiquiatra, alguma coisa assim da mente, não é? Então, essa pessoa, naturalmente, ela precisa ser encaminhada a alguém competente, né, um psiquiatra, alguém que trabalhe nessa área para que possa auxiliá-la nesse sentido. É difícil saber, é difícil discernir, mas esse dom do discernimento dos espíritos é um dom concedido por Deus e nós podemos pedir a Ele: Senhor, dá-nos esse discernimento. Eu conheço algumas pessoas que têm o dom de discernimento do espírito. A minha esposa é uma delas. A minha esposa, a gente tá assim e ela diz: olha, aqui tem alguma coisa errada. E eu já saio porque eu sei que realmente alguma coisa não tá interessante. Eu quero terminar contando sobre a experiência que eu vivenciei